Olá e muito bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Hoje vamos falar do escândalo recente que aconteceu com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e onde é que o imobiliário aparece nesta história toda. Parece-me que os meios da comunicação social até têm feito um trabalho bastante interessante a clarificar a opinião pública sobre este assunto, mas parece-me que, apesar disso, muita gente continua a achar que aquilo que aconteceu foi uma coisa diferente da realidade que aconteceu, e eu queria aqui falar de várias coisas do imobiliário que todos vocês podem fazer, que não são ilegais, que são éticas, que não têm problema nenhum e que naturalmente não são criminosas, não são práticas criminosas, e queria diferenciar muito bem as situações. Em primeiro lugar, estou a falar de um tópico muito sensível. Vi, infelizmente, muita gente a condenar Luís Filipe Vieira por esta história, quando ele apenas foi detido para interrogatório, até à data, e eventualmente estará em prisão domiciliária. Há uma caução, há tudo mais, mas ainda não foi julgado. E, portanto, independentemente de eu simpatizar ou não com a pessoa, por acaso nem sou do Benfica, clube ao qual ele preside, não vou condenar a pessoa. Quem fará isso será um tribunal, se efetivamente os factos imputados forem efetivamente verdade. E eu acho muito honestamente que a presunção de inocência é aquilo que muitas vezes nos separa de uma autêntica selva. Portanto, a verdade dos factos é que a opinião pública no geral não tem provas sobre o sucedido e não deveria condenar o homem Luís Vieira por os factos que estão em escrutínio neste preciso momento. Ora bem, então o que é que alegadamente terá Luís Filipe Vieira feito no que concerne ao imobiliário? Portanto, há acusações diferentes, há acusações de desvio de dinheiro. Sobre isso, naturalmente, eu não vou falar, não tenho sequer opinião sobre isso. E depois há uma acusação onde o imobiliário foi envolvido, inclusivamente por deputados ou deputadas. Passará agora aqui um excerto em que se misturou tudo este assunto com a especulação imobiliária e, portanto, eu queria diferenciar muito bem estas duas situações. Quando Luís Filipe Vieira recomprou dívida que era sua, dívida de mais de 50 milhões, por apenas 9 milhões de euros, num negócio tão mal explicado que agora uma das medidas a que Luís Filipe Vieira está sujeito é precisamente a não poder estar em contacto com Vítor Fernandes. Ou seja, o Governo decidiu entregar o mecanismo que tem para a recuperação da economia e do emprego a alguém que está ligado aos escândalos bancários sucessivos que temos vivido nos últimos anos. Ora, neste caso não há propriamente, do meu entendimento sobre o caso, não há propriamente nada que tenha que ver com especulação imobiliária. Aquilo que me parece que aconteceu, a fazer fé naquilo que foram as declarações de Luís Filipe Vieira no Parlamento, numa audição prévia, foi que de facto ele terá assumido uma dívida de uma empresa chamada Imosteps, a pedido de Ricardo Salgado, que era, à data, administrador do novo banco. Ele assumiu essa dívida, não interessa porquê, ele diz na audição no Parlamento que efetivamente a dívida nem era dele, e ficou com uma dívida de 50 e muitos milhões de euros. Aquilo que neste momento está a ser escrutinado é que Luís Filipe Vieira terá alegadamente permitido que essa dívida fosse para o Fundo de Resolução e depois recomprou-a através de um testa de ferro é um valor muito mais baixo, lesando assim o Fundo de Resolução, por conseguinte o Estado e por conseguinte todos os contribuintes. Volto a frisar, eu não sei se isso é verdade, eu não estou a fazer nenhum julgamento de valor com base neste vídeo, portanto não me apraz dizer nada sobre aquilo que terá ou não acontecido, porque eu não sei. Independentemente de simpatizar com a pessoa, de ser do mesmo clube ao qual essa pessoa preside, eu achar que sim ou que não interessa para nada. Até haver um julgamento, existe, pelo menos do meu lado, a presunção de inocência e, portanto, a presunção que nada disto ocorreu. Mas estes factos são aqueles que estão, neste momento, a ser escrutinados e para os quais houve já vários interrogatórios para perceber, efetivamente, o que é que aconteceu. Ora, atentemos então no que aconteceu. Novamente, Luís Filipe Vieira terá assumido uma dívida de uma empresa que, entretanto, foi parar ao Fundo de Resolução e que terá recomprado, através de interposta pessoa, a um preço bastante mais baixo, livrando-se, inclusivamente, pelo caminho de avales pessoais que tinha dado
nessa dívida e recomprando a mesma dívida a um valor mais baixo. Enfim, se não foi exatamente isto, será uma história muito parecida com essa e certamente alguns de vocês colocarão nos comentários se efetivamente têm uma perspectiva diferente. A dívida de 54 milhões de que ficou responsável era segurada por avalos pessoais, que o continuaram a perseguir até conseguir a solução mágica com o amigo, sócio e segundo maior acionista da Benfica SAD desde 2017, José António dos Santos, igualmente detido. O Ministério Público diz que, para se livrar da dívida ao novo banco, Luís Filipe Vieira criou uma estrutura financeira opaca que tinha José António dos Santos como principal testa de ferro. Em setembro de 2019, a dívida foi vendida a um fundo de investimento americano por 6,6 milhões de euros, com os avalos pessoais que atormentavam Vieira, já falido. Em agosto do ano passado, um fundo criado por ele, mas que tinha uma vez mais José António dos Santos como investidor principal, conseguiu comprar a dívida da Imosteps por pouco mais de 9 milhões de euros. E assim, nas palavras do Ministério Público, iludindo o novo banco e o Fundo de Resolução, o presidente do Benfica livrou-se de uma dívida de 54 milhões de euros, com um desconto de 89%. Livrou-se ainda dos avalos pessoais e quem ficou a perder foram os contribuintes, num prejuízo calculado pelo CIAP em mais de 45 milhões de euros. Em contrapartida pelos favores prestados, Rosário Teixeira diz que Vieira lançou a OPA da Benfica SGPS sobre 25% da Benfica SAD, com a promessa de que José António dos Santos viesse a obter as mais-valias geradas pela venda a um preço acima do mercado. Mas o que importa dizer aqui é que nada disto tem a ver com imobiliário, a não ser, efetivamente, a dívida dessa empresa ter que ver com ativos imobiliários. Mas isso não faz do imobiliário um mau ativo, não faz do imobiliário alguma coisa especulatória que provoca danos irreversíveis na economia, não faz do imobiliário um veículo pelo qual se vai lesar o Estado e os contribuintes, não faz nada disso. Este assunto será sobre imobiliário, como poderia ser de outra coisa qualquer que eventualmente fosse parar ao Fundo de Resolução, na altura a falência do novo banco, do antigo BES, que entretanto é novo banco. E portanto, o imobiliário não aparece aqui dessa forma, não tem nada a ver e agora surge a questão, mas este esquema acontece em Portugal no imobiliário? Efetivamente no imobiliário? E a resposta é sim. Há muitos investidores que eu nem quero apelidá-los de investidores, porque acho que são um desrespeito ao investimento imobiliário e uma das razões pelas quais o imobiliário efetivamente pode sofrer, que é muitos investidores. Isto já agora é algo que aconteceu bastante no passado, nomeadamente em casos ligados ao Banif, tanto quanto me recordo, não quero afirmar com toda a certeza, mas eu já ouvi falar de vários destes casos, até faço questão de me esquecer deles, mas aquilo que muitas vezes aconteceu nesses casos foi que empresários brincaram com as avaliações, ou brincaram no sentido de jogaram com essas avaliações bancárias de ativos imobiliários, eram avaliações muito sobre avaliadas, passa um bocadinho a redundância, e depois esses ativos eram dados como garantia, esses ativos imobiliários, fossem eles terrenos ou imóveis construídos, eram dados como garantia para o financiamento desses próprios empreendimentos ou de outros, quando na verdade aquelas garantias valiam muito menos. E devo dizer que também já vi várias vezes aquele cenário em que as pessoas se aproveitam de uma avaliação bancária, de uma avaliação de um ativo imobiliário real para pedirem um financiamento e depois utilizarem o financiamento com outro objetivo e dizerem, ok, então agora o banco que me fique com a casa, porque eu não quero nesta empresa, não a título pessoal, isso nunca aconteceria, a não ser por um processo de insolvência, nesta mesma empresa não tenho interesse nenhum em pagar a dívida, prefiro simplesmente declarar essa empresa insolvente e o banco que fique com os ativos, independentemente daquilo que eles valham. Isto já agora é algo que se vê essencialmente quando esses investidores acabam por adquirir um ativo a um valor bastante mais baixo do que aquilo pelo qual ele é avaliado. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito concreto. Vamos admitir que um determinado ativo imobiliário é avaliado por 200 mil euros e a pessoa só pagou 30 mil euros por esse imóvel, mas pede ao banco, com um LTV de 80%, pede ao banco, por exemplo, um empréstimo de 150 mil euros. Reparem, pagou 30 mil euros pelo imóvel, recebeu do banco 150 mil euros e a garantia vale 200 mil euros.
A partir de agora, se declarar esse veículo de investimento, normalmente uma empresa insolvente, em teoria o banco vai reavaliar a garantia e se achar que a garantia cobre o empréstimo, então o investidor, via esse veículo, não deve mais nada à empresa. Eu sou absolutamente contra esta prática e acho que é esta prática que implicitamente está muitas vezes na cabeça de muitas pessoas que falam de especulação imobiliária, sem citar nenhuma pessoa que efetivamente tenha dito taxativamente alguma coisa sobre este assunto, mas que passa muitas vezes também pela cabeça de alguns investidores, especialmente inexperientes, que perguntam isto nas redes sociais. Ok, se eu conseguir que o banco me faça um empréstimo através de uma hipoteca genérica e isso me confira um empréstimo muito maior do que aquele que efetivamente, do que o dinheiro que efetivamente eu necessito de pagar pelo ativo e, além disso, a garantia cobre todo esse empréstimo, eu posso simplesmente entregar a garantia ao banco e ficar com o remanescente? A resposta é, independentemente disso, por favor, não pensem dessa forma. Isso desrespeita o investimento imobiliário, desrespeita tudo aquilo que é o propósito do investimento e não faz sentido absolutamente nenhum em qualquer cenário. E é totalmente contra aquilo que nós recomendamos no Europlus, aquilo que eu recomendo que vocês façam negócios sustentáveis, com base em informação de qualidade que vos permita fazer negócios bons durante a vossa vida e que não tenham que enganar ninguém, em que não tenham que jogar com o valor dos ativos e das garantias para qualquer tipo de coisa e que realmente façam dinheiro, não com algum esquema dessa natureza, mas sim com o próprio ativo e o próprio negócio. Por exemplo, investindo com uma rentabilidade boa e recebendo rendas provenientes desse imóvel que servem para pagar a obrigação desse imóvel e vão pagando o vosso empréstimo e vão, efetivamente, a longo prazo, constituindo património que, de resto, outro dos problemas culturais, não tem qualquer tipo de problema. Não deve ser tabu nós querermos constituir e constituirmos património desde que o façamos de uma forma ética. Para rematar este vídeo, existe ainda uma última questão que eu gostaria de esclarecer muito bem. Há muita gente na opinião pública que imediatamente crucifica Luís Filipe Vieira neste caso, mas também outros investidores, por simplesmente deverem muitos milhões de euros à banca. Eu quero dizer uma coisa, e isto é uma opinião muito taxativa e muito clara. Não existe mal absolutamente nenhum de um investidor dever milhões de euros, dezenas, centenas de milhões de euros à banca. Desde que os ativos, na minha opinião, há aqui dois propósitos para isso, de facto não ser uma má prática. Primeiro, as garantias, os ativos dados como garantia valerem mais do que isso e valerem em termos éticos mais do que isso e, portanto, nada a ver com as falcatruas que eu expliquei antes, as quais eu sou completamente contra. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é, efetivamente, tornarem um negócio rentável com isso. Reparem, a maior parte das empresas no mundo deve muitos milhões à banca, tem muitos milhões ou de centenas, milhares de milhões, muitas vezes, em grandes empresas ao sistema financeiro. E não é por causa disso que o negócio não é perfeitamente legítimo e não é por causa disso que não foi criada uma solução para resolver um problema efetivo. O facto de se ver muito dinheiro à banca e vocês, na vossa jornada de investidores imobiliários, provavelmente vão dever cada vez mais dinheiro. Eu tenho essa filosofia de contrair cada vez mais empréstimos porque a minha solvabilidade vai aumentar. Mas, naturalmente, tenho que ter 2 ou 3 cuidados, nomeadamente os valores dos ativos que eu dou como garantia para cobrir esses empréstimos serem maiores do que os valores dos empréstimos. É para isso que serve um LTV, por exemplo. Embora o LTV esteja concentrado no valor atual e os mercados, naturalmente, oscilem. Essa é a primeira condição. A segunda condição é nunca sobrealavancarem, ou seja, nunca pedirem mais financiamento que gere uma obrigação maior do que aquela que efetivamente vocês conseguem pagar. E, para isso, é necessário ter um negócio sustentável e quem gera um negócio, basicamente, se aperceba e saiba fazer isso, ter rendimentos que suprem completamente aquilo que são as obrigações geradas por esses empréstimos com uma grande margem de segurança ou com uma margem de segurança, por maior ou mais pequena que ela seja. E, para isso, é preciso investir com base em conhecimento real. É isso a que nós nos propomos na Europlus, ensinar este tipo de coisas para que não coloquem as vossas dívidas num patamar em que a obrigação será dificilmente cumprida. Já agora, porquê é que há tanta crítica, eu faço a seguinte questão, porquê é que há tanta crítica em quem deve muito dinheiro à banca, mas sempre pagou a sua dívida e não há crítica à maior parte da população portuguesa que contraiu empréstimos de casas que não podiam pagar a longo termo e mais cedo ou mais tarde as tiveram que entregar à banca? É exatamente a mesma coisa, com uma diferença.
Normalmente aquelas empresas que devem muito dinheiro à banca e ainda devem, estão abertas há muitos anos e hão de estar abertas por muitos anos, contraíram de facto muita dívida, mas é dívida sustentável. Ela só deixa de ser sustentável no dia em que ela não possa ser paga. Já aquelas famílias todas que, por exemplo, no fenómeno da última crise, em 2010, 2011, 2012, em Portugal naturalmente, entregaram muitas casas à banca por não as conseguirem comprar, esse caso não era dívida sustentável. Esse caso é, na minha opinião, muito mais criticável do que aquelas empresas, no imobiliário isto acontece, naturalmente, são ativos caros que envolvem muito dinheiro, que aquelas empresas que pedem financiamento para financiar o seu negócio, mas que têm um negócio sustentável. Portanto, em suma, não tenham medo de pedir um empréstimo à banca, desde que tenham um negócio sustentável que permite pagar essas obrigações. E em segundo, por favor, não critiquem empresários e empresas que devem muito dinheiro à banca porque simplesmente devem muito dinheiro à banca. Critiquem apenas empresários, e eu não estou a fazer uma ponte com o caso de Luís Filipe Vieira aqui, simplesmente não estou, mas toda a gente colocou tudo no mesmo saco e não é assim. Critiquem aqueles empresários e aquelas empresas que se sobreendividaram sem o mínimo de consciência e o mínimo de conhecimento real sobre a matéria e, com base nisso, lesaram o sistema financeiro e, naturalmente, os contribuintes, todos nós. Esse ato, sim, é condenável, mas também vejam que, numa parte dos casos, pelo menos, não terá sido de forma consciente. As pessoas, efetivamente, montaram um negócio que acharam que iria ser sustentável e depois o negócio deixou de ser sustentável. Alguma coisa aí terá falhado, mas não foi um ato de malícia. Foi um ato, eventualmente, de alguma ignorância. E, em certa medida, cabe-nos depois a cada um de nós, em consciência, fazer esse julgamento. Em certa medida, poderá ser um ato desculpável. Aquilo que não é desculpável é, de facto, contrair dívida a mais. É com isso montar um esquema para lesar o Estado, como aquele que atualmente está a ser imputado, ou pelo menos escrutinado, a Luís Filipe Vieira, e contrair dívida não sustentável e, portanto, viver acima das nossas possibilidades. Se virem bem este canal e se virem vários dos vídeos, vão ver que eu recomendo viver abaixo das nossas possibilidades. Isto é uma técnica ou uma mentalidade, aliás, que vocês devem aplicar na vossa técnica de gestão de investimentos imobiliários. Não contraiam dívida, não deixem que o total da vossa dívida ultrapasse um determinado threshold daquilo que é a vossa equidade, o vosso capital próprio no negócio, se quiserem. Não deixem que isso aconteça e contraiam dívida de forma sustentável. Mas o facto de ser muita dívida, especialmente dezenas, centenas de milhões de euros, que qualquer comum mortal parece uma quantidade enorme de dinheiro, esse facto só por si não é condenável, na minha opinião, e já deixei bem claro porquê. Queria saber nos comentários, ao contrário de alguns vídeos que estão a pedir às pessoas para comentarem abaixo se acham que o Luís Filipe Vieira é ou não inocente, eu não vou fazer essa pergunta, porque independentemente das pessoas acharem que sim ou que não, em primeiro lugar deve predominar a presunção de inocência. Em segundo lugar, não somos nós que temos os dados, pelo menos eu não tenho, para julgar este caso, mas queria-vos pedir para comentarem se de facto acham que isto é um problema no nosso país, a criação genérica de dívida não sustentável, e também um outro problema que é todo aquele alarido que se cria à volta do mítico tema especulação imobiliária. E que todos os investidores são natos especuladores imobiliários. Comentem abaixo, por favor, o que acham, se partilham da minha opinião ou não. Se tiverem uma diferente, ela é bem-vinda na mesma, respeitamos todas as opiniões. Eu quis emitir a minha e quis com este vídeo fazer essencialmente uma coisa: separar aquilo que é a maior parte daquilo que se diz daquilo que são os factos reais. E, portanto, espero que ninguém, a opinião pública, a comunicação social, misture tudo na mesma coisa e acha que este caso deva representar aquilo que de bom se faz no investimento imobiliário em Portugal. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Até ao próximo. Fiquem bem. Bons negócios imobiliários sustentáveis. Um abraço.